Olá, muito boa noite, futuros auditores fiscais. Hoje a gente vai bater um papo muito bom sobre como começar a estudar para a área fiscal. Você que está aí, pensa em ser um auditor fiscal, não sabe exatamente por onde começar, esse webinário é para você. Quero dar boa noite aí para a Francisca, para o Fabiano, para o Leonardo. Alguém falou ali, para o Christian, que o material do Estratégia é muito bom, mas é caro. Gente, nós estamos com uma grande promoção, que é o Grande Salto, que finaliza hoje às 23h59. A nossa assinatura básica está baratíssima. Entrem lá para vocês verem, coloca o cupom Grande Salto. Pessoal aí que está acompanhando, a Aline, coloca aí o link, por favor, da nossa promoção, o Grande Salto, o pessoal clicar aí direto, tá? Então, assim, não tem nada de caro, pelo contrário, é baratíssimo, baratíssimo. E nesta assinatura você tem acesso a todos os materiais aí para estudar para a área fiscal, tá bom? Boa noite, Kelly, Jefferson, Maria. Vamos lá então, gente, vamos aprender como começar a estudar para a área fiscal, e não é simplesmente começar por começar. Aqui eu quero passar para vocês como começar a estudar para a área fiscal do jeito certo, tá? Para que mais na frente vocês não venham a desistir ou venham a perder tempo aí com alguma estratégia errada, tá bom? Mickey, Antônio, Thalita, mais gente chegando aí, excelente! Vamos lá, então vamos começar aqui. Nosso webinário, como começar a estudar para a área fiscal. Eu queria começar exatamente do começo, que é antes, né, que é a tomada, quando vocês tomam a decisão. Estudar para a área fiscal é uma decisão, na verdade, para concurso público é uma decisão que vai pesar bastante na vida de vocês. Por quê? Antes de tomar a decisão de estudar para concurso público, a vida de vocês já acontece. Os problemas já existem, né? O tempo já precisa ser administrado muitas das vezes. Então, quando você toma a decisão de estudar para concursos públicos, você vai precisar se conscientizar exatamente de como fazer este projeto. Tá? E se seu foco é a área fiscal, que é uma área que demanda um estudo regular, persistente e muito consciente pela quantidade de disciplinas que a gente tem para administrar, você ainda mais tem que entender realmente o peso dessa sua decisão. Mas a grande vantagem de estudar para a área fiscal é que você consegue conciliar nos seus estudos os estudos para vários fiscos, né? Inclusive Receita Federal e outros fiscos aí também, fiscos estaduais e fiscos municipais. Vou mostrar para vocês aqui o quanto que isso é possível sim, então acho que vale muito a pena. Além de ser uma área que tem muita vaga porque a gente tem muitos entes federativos, né, que oferece concurso para auditor fiscal. Então são muitas vagas, se você contar todas as oportunidades que você tem Brasil afora. Você tem muitas oportunidades de lotação, né, inicial. Só Receita Federal você pode ser lotado no Brasil inteiro. Se você tem restrição a algum estado, você pode prestar para os estados que você não tem restrição, tá? E além disso, são altos salários, né? Dentro da área fiscal, você consegue ter os mais altos salários aí, normalmente, do mercado, principalmente do Poder Executivo. No Poder Judiciário, do Legislativo, às vezes você consegue um salário melhor, mas não sendo assim, dentro da área fiscal você consegue aí ter ótimos salários. E o supra-sumo disso tudo, a cereja do bolo, é área de formação. Você que está aí deste lado e é formado em qualquer coisa que se é autorizado pelo MEC, você tem diploma de nível superior, você consegue prestar o concurso para auditor fiscal. Você não precisa ser formado em direito, você não precisa ser formado em contabilidade, nenhuma área específica. Poucos são os fiscos que exigem uma formação específica para que você preste a prova. Eu sou Núbia Oliveira, auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, coach aqui no Estratégia Concursos, sou organizadora de algumas trilhas da área fiscal e sou pedagoga de formação. Sou formada em pedagogia, nada a ver com nada consta com a área fiscal. E mesmo assim eu consegui estudar para a área fiscal e ser aprovada num dos concursos mais difíceis do Brasil. Então, se eu posso, você pode, desde que com uma boa estratégia, um bom planejamento e fazendo as coisas do jeito certo, né? Então, vamos começar a aprender aqui a fazer as coisas do jeito certo. Chegando aí mais gente, muito bom. Olha, o Fabiano perguntou se dá para conciliar Cefaz com o auditor fiscal da Receita. Não só dá, como deve, tá? Que é o que eu acabei de falar aqui, vocês vão ver que isso é, sim, extremamente possível.
Ó, a Aline já colocou lá o combo das assinaturas, tá? Os preços, então tá tudo muito direitinho, beleza? Vamos lá, gente. Concurso público, tá? É um projeto de vida, é um projeto que precisa que você entenda as peculiaridades deles, tá? Uma delas é o longo prazo, é um projeto para a área fiscal, é um projeto de médio a longo prazo, porque não é um concurso que você consegue fazer, não é um projeto que você consegue executar rápido, tá? Você realmente precisa aí de um tempo. O Leonardo está perguntando se haverá promoção aí para assinatura premium, tá? Olha, hoje nós estamos finalizando a campanha do Grande Salto, estamos com uma promoção muito grande para a assinatura assinatura básica, tá? Da assinatura premium, deixa eu só pegar aqui rapidinho para eu ver aqui com vocês, só um minutinho, para ver se tem também, tá? Mas para assinatura básica, a gente tem sim promoções, tá bom? Além disso, para poder estudar para concurso público, você precisa ter noção das renúncias, né, que serão necessárias, as renúncias necessárias durante a sua preparação. E que renúncias são essas, né? Que renúncias você vai precisar fazer? Isso aí é você que vai precisar analisar sua vida, analisar como ela está estruturada agora, né? Para entender, né, por ordem de prioridade, o que você pode tirar. Porque você vai precisar de um tempo livre para estudar e um tempo livre de qualidade, tá? Então, o melhor conselho que eu posso te dar em relação a isso é: coloque o estudo como uma das 3 primeiras prioridades da sua vida, porque se não for assim, sempre vai ter alguma coisa passando na frente e você deixando de executar aí as horas necessárias de estudos para ser aprovado, tá? Além disso, eu sempre gosto de trazer isso aqui, ó, motivação apropriada, tá? Você, quando decidir estudar para concursos, você precisa... Aliás, quando você decide, você tem uma motivação para isso, né? Você tem uma motivação para começar a estudar, mas essa motivação, ela precisa ser apropriada. E qual que é a motivação apropriada? É a motivação real, é você saber realmente identificar a sua maior dor. Aquilo que, se você não conseguir atingir por meio do concurso público, vai te fazer ter uma vida muito aquém daquilo que você espera. Eu vejo muita gente dizendo assim: minha motivação maior para concurso é dar uma boa vida para minha família, é fazer tal coisa. Claro que é, isso aí, eu não tenho dúvida que isso vai ser ótimo, mas o que é que realmente dói? Porque quem vai sentar a bunda na cadeira para estudar todos os dias por muitas horas é você. Então você precisa entender de fato o que é que te faz sentar ali e pagar o preço. Todo mundo que está ao nosso redor paga um pouquinho desse preço junto com a gente, mas o preço maior é nosso. E se o preço maior é nosso, nós temos que entender, temos que saber exatamente por que estamos fazendo aquilo. Falando de mim, a minha maior motivação para estudar para concursos públicos, apesar de ser mãe, ter 2 filhos, é óbvio que eu queria dar uma ótima vida para eles, mas a minha maior motivação, o que mais doía, era não ter o reconhecimento profissional que eu sabia que era capaz de ter. Então, na profissão que eu exercia, eu era pedagoga, eu tinha um salário muito aquém daquilo que eu merecia ganhar, porque a gente sabe que a área de educação não é valorizada no Brasil e eu sabia que tinha capacidade para muito mais. Então, eu tinha uma insatisfação profissional muito grande. Aquilo não me deixava ser feliz no campo profissional, porque a gente tem que buscar a felicidade em todos os campos da nossa vida. E o campo profissional é um dos mais importantes. Então, aquela insatisfação de saber que eu poderia muito mais, que a vida poderia dar muito mais para mim, me fez ter a motivação adequada e apropriada para eu ir lá e pegar o que era meu, tá? Mas você precisa saber o que quer de fato e o que é que está te impulsionando a fazer isso. Senão você vai começar por começar e vai parar no meio do caminho. E não é isso que a gente quer. Se você está aqui hoje perdendo o seu tempo assistindo esse webinário, é porque você tem uma vontade de mudar de vida. Você quer fazer algo muito maior da sua vida.
Então, vem comigo, vamos começar a estudar e vamos começar a estudar do jeito certo, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho sobre o que está no chat. Claudimar, acabei de responder o que é motivação apropriada. Somos todos sem foco, querido. Não, senhor, tem que ter foco, tem que ter muito foco. A minha maior motivação é saber que eu posso ser aprovado, só depende de mim. Meu cérebro funciona perfeitamente. Excelente, Marcelo. Autoconfiança é maravilhoso, tá? Autoconfiança, autoconhecimento já te coloca dentro desta caminhada com uns pontinhos a mais, né, ali na sua trajetória de ser um vencedor, tá? Então, vamos lá. Como começar a estudar para a área fiscal? A primeira coisa que você vai fazer é estabelecer a disponibilidade para o seu estudo. Muita gente quer começar a estudar e pensa assim, eu só quero saber que matéria que eu tenho que estudar e você tá e vou estudar. Tá errado. Você, quando decide estudar, você precisa planejar a sua vida antes de planejar os seus estudos, porque não adianta ter o plano mais maravilhoso de estudos se você não tiver organização para cumpri-lo, tá? Então você precisa estabelecer a sua disponibilidade para o estudo. Como que você vai organizar, vai movimentar as peças da sua vida para sobrar o melhor tempo para o seu estudo? Vamos lá. Você precisa definir a quantidade de horas disponíveis que você tem para estudar por dia. E aí sim, como o Thiago perguntou, é a quantidade de horas líquidas, né? Porque as pessoas, num primeiro momento, você vai conseguir definir quantidade de horas que você consegue disponibilizar para o estudo, né? Aí pode dar aí umas 4 horas, 6 horas, 8 horas que você poderia conseguir passar estudando. Isso são suas horas brutas, tá? Isso são suas horas brutas. As horas líquidas são as horas que você efetivamente passa estudando, descontando todo e qualquer tipo de distração. É ir levantar para pegar uma água, atender um telefone, falar com alguém, tá? Isso, não adianta você ficar de 8 da manhã às 6 da tarde estudando e dizer que estudou aí 8 horas, né? 10 horas por dia. Você não estudou. Você precisa realmente ver exatamente quais são as horas líquidas. Mas no primeiro momento, é óbvio que você vai organizar a sua rotina e entender a quantidade de horas que você consegue dar para o estudo. E aí, dentro dessa quantidade de horas, é que você, conforme sua organização, você vai conseguir mais ou menos horas líquidas. Nunca vai ser a quantidade total disponível, tá? Nunca vai ser. Se você tem 10 horas ali para estudar, é provável que você renda aí umas 7, 8 horas líquidas no máximo, tá bom? A Francisca perguntando, Nubia, é legal estudar uma matéria toda e só depois iniciar outra? Não, Francisca, é muito ruim isso, tá? Porque a sua mente, ela vai ficar viciada só com aquilo ali. Aí você vai estudar, que beleza. Aí quando você terminar, que você começa a outra, aí daqui um pouco você já esqueceu toda aquela outra lá. Então o ideal é que você estude por ciclos de estudos, né? Que você tenha alternância de disciplinas. Vamos falar exatamente disso aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, façam o mapeamento da rotina de vocês para entender que horas vão estar ali disponíveis para o estudo, tá bom? E aí, nesta rotina que vocês vão estabelecer, tentem remanejar o dia em prol dos estudos. O que é isso? Por exemplo, se você tem tarefas de casa para fazer, você pode fazer essas tarefas quando você estiver com a sua mente cansada, por exemplo. Não pode? Não consegue? Agora você vai conseguir estudar quando está com a mente cansada? Vai, mas vai render menos. Então, remaneja suas coisas, as suas obrigações diárias para momentos em que você está, que você vai estar mais cansada mesmo, para que as horas que você vai conseguir alocar nos seus estudos sejam horas de qualidade, porque isso faz muita diferença, sentar para estudar com a mente boa, bem disposta, ou sentar para estudar muito cansado, tá bom? Então façam isso, que vocês vão ver que vai ajudar muito no rendimento dos estudos de vocês. Carolina quer saber por qual pacote começar. No site ela viu que tem 2020 e 2021 as mesmas matérias. Carolina, começa pelo 2021, tá? Inclusive, se você for nosso assinante premium, você vai ter direito à trilha estratégica da área fiscal, que é organizada por mim. Sou eu que vou conduzir os seus estudos, tá? Então, vem para 2021 que o material já está muito mais organizado e você consegue ter um suporte atualizado
de tudo que você estiver fazendo, tá bom? Além disso, gente, nesse momento que você está estabelecendo sua disponibilidade para estudo, é o momento de avaliar quais atividades devem ser cortadas ou diminuídas da sua rotina. Eu acho muito legal, eu sempre recomendo para os meus alunos fazerem um mapeamento de uma semana inteira, tudo que acontece no dia deles, para eles entenderem para onde estão indo as horas, né? E aí conseguir fazer os cortes necessários. E para isso você só vai saber se você realmente mapear, né? Para você conseguir saber de onde que você pode cortar e jogar essas horas aí para o estudo, tá bom? O Luiz está perguntando, para quem é iniciante, qual a melhor estratégia? Começar pela trilha da área fiscal ou posso ir direto para a trilha da Receita Federal? Você faz. Gente, ó, eu tenho várias dicas para passar a vocês de como começar a estudar e eu vou deixar para responder as dúvidas no final, tá bom? Porque aí várias delas já vão ser respondidas aqui ao longo do nosso webinário. Se não forem, por favor, podem, na hora que eu abrir aqui, vocês podem jogar as perguntas aí que a gente vai responder sim, tá? Mas já respondendo a pergunta do Luiz Magno, se você é iniciante, você pode... A trilha da área fiscal ou a trilha da Receita Federal, elas vão ser muito parecidas para você. Agora, dá uma olhada... Para você, para o seu plano de vida, você quer só Receita Federal? Se você quiser só Receita Federal, vai para a trilha da Receita Federal. Mas se você pretende fazer a conciliação de vários concursos da área fiscal, eu indico que você comece pela trilha regular da área fiscal, tá bom, Luiz Magno? Vai ser a melhor solução para você. Bom, o Igor está perguntando quanto tempo eu estudei até passar. Foram 2 anos? Não, Igor. Eu não levei 2 anos. Eu levei mais de 3 anos para ser aprovada na Receita Federal. Na verdade, eu fiz o concurso de 2009, quando estava começando a estudar, e óbvio que eu fui reprovada a nível absurdo, né? Não tinha milagres se eu passar naquele concurso. E aí, eu estava entrando no mundo dos concursos naquele momento, e aí eu continuei estudando, e o próximo concurso da Receita Federal só foi em 2012. Então, eu levei mais de 3 anos aí para ser aprovada na Receita Federal. Mas durante a minha trajetória de concursos, eu fui aprovada em 7 outros concursos, tá? Além de passar na Receita Federal, eu passei no INSS 2 vezes, uma em 7º lugar, uma em 2º lugar. Passei no Ministério Público da União para analista judiciário em 1º lugar. Passei para vários cargos de técnico de tribunais também, tá? Então, mas para a Receita Federal demorou mais de 3 anos, porque o concurso só teve em 2012, tá bom? Bom, gente, vamos lá. E aí, por último aqui, tá, na hora de estabelecer disponibilidade para o estudo, é trabalhar aí com o conceito de horas líquidas, tá? Porque o conceito são as horas líquidas que realmente contam aí na sua trajetória de estudos, beleza? Passando aqui para o nosso próximo passo, né? Você precisa conhecer as técnicas de estudos para você fazer com que o seu estudo renda bastante. Pesquise e conheça as técnicas de estudo. Ai, Núbia, mas tem tanto material na internet, falando de tanta coisa. Eu vou dar aqui hoje para vocês as principais. Mas se você não quiser ficar procurando muita coisa aí para tentar entender como funciona, espera um pouquinho que eu estou lançando o guia definitivo de como estudar para concursos, tá? Vai ser lançado aqui pelo Estratégia Concursos. Nesse guia eu vou dar o passo a passo, tintim por tintim, de tudo que você precisa saber para estudar para concursos. E este guia ele vai te acompanhar do dia que você decide estudar para concursos até o dia da sua aprovação. Não é um curso para você ver de uma vez só, não é um curso para você começar e fazer todo de uma vez, não, você vai fazendo ele à medida que você vai evoluindo nos seus estudos, porque é como se fosse, você está estudando e tem um tutorial do lado, mostrando para você o que você deve avançar, o que você deve fazer nessa etapa que você está chegando e mostrando tudo que você precisa do início até o final dos seus estudos. E tudo que eu acho que é importante que vocês saibam, mas talvez não se aplique a todo mundo, eu vou deixar como conteúdo extra para você assistir se for interessante para você. Como, por exemplo, como vencer procrastinação, como se sentir mais motivado a estudar. Tudo isso que são coisas mais motivacionais também vai estar no curso, tá? Como conteúdo extra aí, como conteúdo livre para vocês, tá bom? Mas aqui eu vou dar para vocês as principais, que eu quero que vocês saiam daqui sabendo como realmente começar a estudar para a área fiscal. Bom, pesquise as técnicas de estudo, vou dar as 3 principais aqui para vocês, tá? As 3 são fundamentais para você começar.
Teste o formato de execução que melhor funciona para você. Dentro de cada técnica a gente tem muitas variações, então você precisa testar e aos poucos que você vai fazendo e vai entendendo o que funciona para você, tá? Caso não sinta avanço no rendimento, troque o formato de execução. Se você não está rendendo bem, se você não está tendo um bom desempenho, você não está conseguindo aprender, talvez você esteja usando uma técnica que não seja legal. Vamos lá, quais são as 3 técnicas imprescindíveis e que a gente vai falar aqui, tá? É a alternância de disciplinas, as revisões e a resolução de questões. A Luana está perguntando o que seria a trilha da área fiscal. Luma, a trilha da área fiscal é um guia de estudos, que se você tiver nossa assinatura Premium, você vai ter acesso. Lá dá o passo a passo de como você deve estudar. Cada tarefa do tipo, ó, começa com essa matéria, estuda deste assunto até este assunto, faz estas questões, aí depois a próxima tarefa da próxima matéria, ele vai dando aquele guia para você, tá? Então é um material, aqui no Estratégia os alunos chamam a trilha como o Waze dos concurseiros, tá? É o GPS do concurseiro. É muito interessante e ajuda bastante você nos seus estudos, tá? Então vamos lá falando aqui das nossas principais dicas, tá? A gente tem aqui, ó, a alternância de disciplinas, né? Alguém falou ali agora há pouco, eu posso estudar a matéria toda e só quando terminar começar outra? Não, não deve. Você deve alternar entre as disciplinas. Você pode ter um ciclo de estudos que envolve várias disciplinas, tá? Várias disciplinas, ou você pode ter um cronograma de horários, tá? De tal hora, de 10 até as 12 horas eu estudo tal disciplina, né? Matemática, por exemplo. Aí 1 hora eu almoço, até as 13 eu almoço, né? Aí depois das 14 a tantas horas, né, às 16, aí eu vou estudar português, por exemplo, tá? Você pode ter um cronograma de horários também, ou você pode ter um ciclo de estudos. Eu acho mais interessante um ciclo de estudos, porque um ciclo de estudos, se você perder alguma coisa, acontecer algum imprevisto, você consegue continuar o seu ciclo. O ciclo de estudos funcionaria mais ou menos assim. Digamos que você tem direito constitucional, né, direito administrativo, português. Colocar só 3 matérias para ficar fácil. E o ciclo é esse, você estuda 1h30 cada uma. Então, você vai estudando uma após a outra. Óbvio que tem que ter as revisões, que eu vou mostrar como é que é, né? Aí 1h30 aqui, 1h30 aqui, 1h30 aqui, e aí você vai fazendo, vai rodando aí suas matérias, tá bom? Interessante, principalmente se você está começando, não estudar uma matéria por mais de 2 horas líquidas, tá? Porque mais de 2 horas, provavelmente você não vai render muito bem, tá? Você não vai render muito bem. Porque o que o cérebro ele precisa de ter atenção. E aí, quando você está muito tempo numa coisa só, costuma se perder a atenção, tá bom? A troca da disciplina, ela ajuda na concentração, e isso é tão importante para a qualidade do estudo de vocês, gente. Então, tentar se manter concentrado a maior parte do tempo possível, tá? Iniciar com as matérias básicas da sua área de interesse. Obviamente que, como a gente está falando aqui de área fiscal, eu vou passar para vocês as matérias básicas de interesse da área fiscal, tá? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar também um ciclo de estudos, só como exemplo aqui para vocês entenderem. Para poder você escolher essas matérias básicas do concurso que você vai fazer, tá? Você precisa levar em consideração a relevância da disciplina, as matérias que servem de base para outra, porque às vezes você quer começar a estudar uma matéria e não estudou uma anterior que é necessária para você entender aquela matéria, né? Então você precisa levar isso em consideração. A relevância da disciplina é o peso que ela tem para o seu concurso, tá? E também matérias comuns a mais provas da área. Como aqui a gente está falando da área fiscal, é interessante você ter no seu ciclo inicial as matérias que são comuns a grande parte dos concursos da área fiscal, para obviamente você ter um melhor aproveitamento, né? Usar melhor o seu tempo, estudar as matérias aí com a melhor relação custo-benefício, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês, ó, um comparativo da área fiscal. Eu sei que tá pequenininho aqui, tá? Mas, ó,
já vou voltar aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês estão aí assistindo e ainda não estão no meu canal do Telegram. Depois que terminar essa live, eu vou entregar todo esse material que eu estou falando aqui, esses slides, lá no meu canal do Telegram. Além disso, lá já tem vários ciclos de estudos montados que vocês podem utilizar, tá? Que é só você entrar lá nos arquivos do grupo, do canal, que você vai conseguir pegar. Então, quem ainda não entrou, entra lá. Deixa eu deixar aqui, ó, t.me/nubiacoach. Vou pedir, por favor, para a Aline escrever aí no chat para o pessoal entrar, tá bom? Então é t.me/nubiacoach. Todos os materiais que eu produzo para vocês, que às vezes eu apresento webinário, eu vou lá e entrego no canal, tá? Além de dicas motivacionais que eu sempre estou postando por lá. Além disso, o meu curso, que ainda não foi lançado, está sendo gravado aqui nos estúdios do Estratégia. Assim que eu terminar e conforme for avançando também, é lá que eu vou contar as novidades em primeira mão, tá? Então, quem ainda não está no canal do Telegram, baixe esse aplicativo se você ainda não usa, porque ele é maravilhoso para quem está estudando, e entra lá no meu canal, beleza? Vídeo aula ou PDF, algumas pessoas já perguntaram, eu vou responder no final da live, tá bom? Essa é uma dúvida muito boa e que ajuda muito quando você sabe exatamente o que utilizar. Bom, mostrando aqui para vocês então, opa, a gente sumiu aqui, voltou. Mostrando aqui para vocês aqui, depois eu mando isso aqui, aí vai ficar grande, tá? Vocês vão conseguir ver melhor. Eu fiz um comparativo da área fiscal e eu peguei neste primeiro bloco aqui, ó, os concursos que ou estão para sair, tá? Ou já tem banca definida, ou estão suspensos ou em andamento de alguma forma, tá? Então a gente tem aqui, nesse primeiro momento, Auditor Fiscal da Receita, que está aguardando autorização, Cefaz Espírito Santo, que está com edital iminente, Cefaz Ceará, que edital também está iminente, deve sair ainda este mês, Cefaz Alagoa, que edital está previsto para julho de 2021, ISS Aracaju, que está suspenso por causa da pandemia, né, está em andamento, e Cefaz DF, que foi retomado agora, remarcaram as provas, tá? E aí, olha que interessante isso aqui, gente. Opa, bati aqui, t.me/nubiacoach. Olha que interessante isso daqui. Essas matérias, aí aqui eu trouxe outros, tá? ISS BH, Cefaz Minas, Cefaz Paraná, ISS São Paulo, Cefaz São Paulo, que ainda, obviamente, não tem data nem banca, tá bom? Agora, olha só que interessante que eu trouxe aqui para vocês, ó. Tudo que está em verde. Olha que bonitinho isso aqui. Todas as matérias que estão em verde, elas caem para todos os concursos da área fiscal. Olha só. Isso aqui é maravilhoso, porque se você estuda, se você está com essas matérias no seu ciclo básico, no seu ciclo inicial, você já consegue estudar para uma gama absurda de concursos. Não são só esses. Eu trouxe o que coube na página, tá, gente? Mas se eu pegar todos os outros estados do Brasil e colocar aqui para vocês, né, e trocentos municípios, vocês vão ver que a coisa se repete. Então, vale muito a pena estudar para a área fiscal e ter essas matérias básicas aí no seu ciclo inicial. E que matérias básicas são essas, Núbia? São essas aqui, ó, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade geral, português e exatas. Dentro de exatas, a gente tem aproximadamente 4 matérias, tá? Mas as duas que mais caem dentro de exatas é raciocínio lógico e matemática financeira. Temos também estatística, tá? Estatística e matemática básica, que é aquela matemática ali do ensino médio, tá? Costuma cair também. Mas o que mais cai são essas duas aí. Então, seria mais interessante que você estudasse elas primeiro, tá bom? Deixa as outras para estudar depois. Óbvio que voltando aqui nesse outro slide que tem todos os, o que cai em todos esses concursos, vocês podem ver aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó, estatística, né, que eu falei, ó, tá aqui, ó, cai em vários, tá vendo? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então é uma matéria também que cai bastante, mas não tanto quanto raciocínio lógico e matemática. Sem falar que estatística é uma matéria um pouco mais complicada de aprender, né? Então, se você já tiver aprendido o raciocínio lógico com a matemática, você vai tirar estatística de forma muito mais tranquila, tá bom? Aí, voltando aqui para as matérias do ciclo básico, né? Núbia, mas e agora como é que eu coloco essas 6 disciplinas no meu ciclo básico? A Aline colocou ali, ó, gente,
Para entrar na comunidade do Telegram Nubia Coach, basta baixar em seu celular o app do Telegram e pesquisar por Nubia Coach no próprio aplicativo. Perfeito, obrigada, Aline. Então, olha só, no ciclo básico da área fiscal, é ideal que vocês tenham essas 6 matérias. Vocês podem começar aqui com uma só de exatas, tá? Se você quer começar por uma mais tranquila, eu recomendo que você comece pelo raciocínio lógico-matemático, tá? É mais tranquilo de começar. Vou disponibilizar esse quadro sim, Lud, é só entrar no meu canal do Telegram que eu vou disponibilizar lá para vocês, beleza? Então, olha só aqui. Para fazer essas 6 matérias, vocês podem pensar assim, Nubia, como é que eu vou fazer rodar essas 6 matérias? Como é que eu vou construir um ciclo com essas 6 matérias? Então, eu trouxe um ciclo pré-pronto aqui para vocês. Esse ciclo, inclusive, ele está lá. Eu já disponibilizei em outro webinário no meu canal do Telegram, tá? E a explicação de como fazer ele, como chegar a ele, fazer tudo bonitinho, vai estar no meu curso. Eu já fiz webinários aqui também explicando. Tem no meu canal do Telegram também o link. Então, assim, vocês encontram explicações bem detalhadas sobre isso nos mais diversos lugares. Então, vamos falar lá de ciclo de estudos da área fiscal. Olha só, esse é um ciclo de estudos que ele se repete, tá? A cada 4 dias, tá? Na verdade, deixa eu ver aqui certinho quantos dias eu usei. Não, na verdade, ele se repete a cada 5 dias, tá? A cada 5 dias ele está se repetindo aqui. Ó, aí aqui, ó, eu coloquei constitucional. Vamos pegar só esses 4 dias aqui para vocês entenderem. Constitucional está aparecendo uma vez aqui, está aparecendo outra vez aqui, está aparecendo outra vez aqui, né? Está aparecendo 3 vezes no meu ciclo. Por que que não está as matérias, essas 6 que eu coloquei aqui, aparecendo a mesma quantidade de vezes? Se vocês pegar português, por exemplo, ó, vai aparecer uma vez aqui e outra vez aqui, só apareceu 2. Por que, Nubia, que você não colocou eles uma após a outra no ciclo, né? Tipo uma coisa pontual, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, português e raciocínio lógico. Por que que você não fez assim? Porque se você for olhar essas matérias, elas têm tamanhos diferentes, tá? O seu material é diferente. Então, aquelas matérias que são maiores, eu coloquei mais vezes no ciclo de estudos. E aquelas matérias que são menores, tem menos aulas para serem estudadas, eu coloquei menos no ciclo de estudos de vocês, tá bom? Então, olha aqui, ó, constitucional apareceu 3 vezes, português apareceu 2 vezes, administrativo também apareceu, ó, administrativo apareceu 4 vezes, porque é o maior curso que tem, tá vendo? Ó, vou até apagar para fazer direitinho, olha, administrativo, 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 administrativo. Aí você vai pegar aqui, ó, contabilidade, apareceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, também apareceu 4 vezes. Contabilidade e administrativo são as maiores matérias. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para na hora que você for montar o seu ciclo básico, tá? Você leva isso em consideração para você poder levar todas as matérias ao mesmo tempo e levar de uma forma que você consiga ter maior rendimento nos seus estudos. Tudo, como montar os ciclos direitinho, tintim por tintim, que peso dá para cada matéria, vai estar tudo no meu curso, viu, gente? Mas aqui, com essa explicação que eu estou dando, vocês já conseguem, olhando esse como exemplo, vocês já conseguem montar o ciclo de vocês. Depois que vocês montam o ciclo, aí ele vai se repetindo, né? Você vê aqui, ó, por exemplo, nesse dia 1, a gente tem constitucional, contabilidade, administrativo e português. Quando a gente pega o dia 4, ele já tem a mesma coisa, ó, constitucional, contabilidade, administrativo e português, tá? Então, na verdade, esse ciclo aqui, ele se repete a cada 3 dias. Vocês vão ver que o dia 5, que é o próximo dia, ele vai ser igual esse, ó, tributário, contabilidade, administrativo e raciocínio lógico, ó. Tributário, contabilidade, administrativo e raciocínio lógico. Então, eles vai se repetindo. Por quê? Porque ele é um ciclo. Isso significa que a cada 3 dias, tá, você vai rodar as 6 disciplinas do seu ciclo. Nubia, mas e se eu não conseguir rodar a cada 3 dias? Pode fazer a cada 4, a cada 5. É que aqui eu estou dando um exemplo de um ciclo de 36 horas por semana, de uma pessoa que consegue estudar 6 horas líquidas por dia. Mas, Nubia, eu só consigo estudar 4 horas líquidas. Então, vai estudar menos matérias, não tem problema nenhum. É só reduzir a quantidade, tá bom?
E aí, ó, outra coisa bem importante aqui são as revisões. A gente vai falar de revisão daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês que elas já estão previstas aqui no planejamento do ciclo também, ó. No dia 2, no dia 1 não tem revisão, primeiro dia de estudo. No dia 2, tem a revisão do dia 1, das matérias que você estudou aqui. No dia 3, tem a revisão do dia 2, das matérias que você estudou aqui, porque a revisão é o segundo pilar necessário para a nossa aprovação, tá? Vamos falar então sobre revisão? Gente, se você está chegando para estudar para concurso agora, eu quero te falar que estudar para concursos é muito diferente de estudar na escola. É diferente de tudo que a gente aprendeu, é por isso que muita gente, mesmo que era bem inteligente na escola, tirava ótimas notas, começa a dar para concurso e não consegue ter um bom rendimento. E muitas das vezes alguém que nem tinha o hábito de estudar na escola, chega aqui e arrebenta, porque o que muda são as técnicas são muito diferentes de estudar na escola. Na escola você estuda, aprende para fazer uma prova, tipo, geralmente você estuda até de véspera, né? Você vai lá, estuda durante o período lá do bimestre, aí um dia antes da prova você vai lá, senta, dá uma olhada, estuda tudo e vai lá e faz a prova, tá? Para concurso não é assim, muitas das vezes você tem que estudar, né, uma quantidade de matérias muito grande. Na área fiscal, a depender do concurso, são mais de 20 matérias e você tem que lembrar tudo no dia da prova, que vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, você precisa estudar com uma estratégia extremamente diferente da estratégia que você utilizou na escola. E o principal diferencial dessa estratégia são as revisões periódicas. Não adianta deixar para revisar somente quando você terminar de estudar todo o material, que você já esqueceu tudo. Você vai ter que estudar tudo de novo. As revisões, elas precisam ser feitas dentro de prazos que a ciência identifica como otimizadores da memória. E esses prazos, não sou eu que estou dizendo aqui, não estou criando a roda aqui, tá? Inventando a roda. São prazos que já estão aí, já tem os estudos científicos, né, já estão estabelecidos aí, que são prazos que ajudam você a não esquecer o conteúdo. Vamos ver eles aqui, ó. 24 horas. A primeira revisão é a revisão de 24 horas, que é a revisão extremamente importante ali para o seu conhecimento. Ela está prevista aqui no ciclo, tá vendo, ó? No outro, você estudou hoje. No próximo dia, 24 horas depois, já está aqui a revisão do primeiro dia. Aí você estudou tudo daqui do segundo dia. No terceiro dia, você também tem a revisão de 24 horas ali do próximo dia, tá? Então, a primeira revisão importante é a revisão de 24 horas, porque o seu cérebro, ele identifica o seguinte: se você lê uma coisa hoje que você não você até achou importante, achou que precisa daquilo para guardar, mas se seu cérebro não tiver essa informação de novo daqui um tempo, ele vai colocar na caixinha do não importante. Por exemplo, imagina você indo num consultório médico, sentando na sala de espera e pegando uma revista para folhear. Você vai folhear e aí você encontrou uma reportagem ali que você achou interessante naquela revista. E aí você leu aquela reportagem. Ok. Imagina, leu hoje, terminou de ler, guardou ali, beleza, fez seu atendimento. Imagina que no dia seguinte você precisou retornar a esse médico. Quando você pegar aquela revista, se você pegar a mesma revista e folhear, na hora que você bater os olhos em cima daquela reportagem que você leu ontem, você vai lembrar de muita coisa, tá? E se você lê-la novamente, ela basicamente vai entrar para a sua memória, não diria de forma definitiva, mas com certeza com uma potencial carga de ficar na sua memória muito maior. Aí a terceira vez você volta no meio daqui um mês, quando você pegar aquela revista lá, tá? Para ler, para olhar, que você deparar com aquela entrevista, você sabe praticamente tudo que tem ali. Agora, se você foi no dia seguinte lá, mas não pegou a mesma revista ou não olhou, se você voltar daqui um mês, você basicamente nem vai lembrar que no primeiro dia você viu aquela entrevista. É incrível como funciona muito essa revisão aí de 24 horas. Ela é a mais importante dos seus estudos. Não porque você já esqueceu o que você leu, mas porque ela manda para o seu cérebro a mensagem de que aquilo é importante, que ele não deve descartar a informação, tá? Então é um gatilho mental que você precisa acionar.
Depois dessa revisão de 24 horas, a próxima revisão importante é a revisão de 7 dias. Né? Essa aqui é a segunda revisão importante, aquela revisão que faz com que você ajude a não esquecer o assunto. O dia que você lê o assunto, tá? Digamos aqui, ó, esse aqui é o dia 1. O dia que você lê o assunto, ele tá assim, você lembra muito. Aí ele começa a cair, tá? Ele começa a cair no esquecimento. Mas se no dia 2, que é 24 horas depois, você lê de novo, você vai subir aqui na curva do esquecimento de novo, tá? E aí a revisão de 7 dias, ela também está aqui no nosso planejamento. Olha só, lá no dia 8, tá? Que é uma semana depois, né, que eu falei, né, depois do 7º dia, você vai ter a revisão de 24 horas, que é a revisão do D7, estão vendo aqui, bonitinho, ó? Tá aqui, ó, a revisão do D7 tá aqui, e você vai ter aqui, ó que legal! Rev 2, que é a segunda revisão, do dia 1, né? Então aí você volta para o seu planejamento, bem aqui, e olha o que você estudou no dia 1. Aí vai estar escrito aqui, ó, qual foi a aula, né? Constitucional, porque você tem o ciclo, você já colocou aí, digamos que você tem estudado a aula 0, e leu nessa aula 14 páginas, começou na 1 e foi até a 14, ó, onde comecei e onde parei. E nesse dia você tinha feito 5 questões e acertado 3, por exemplo. Aqui vai sair o desempenho, tá, gente? Vou colocar 4 aqui, que aí eu sei que é um desempenho de 75%, tá? Então, aí você tá bem aqui no dia 8, aí você vai dizer, o ciclo tá falando para eu fazer a revisão do dia 1. Qual é a revisão do dia 1? Aí você vai entrar aqui e vai ver que você tem que revisar as páginas, 14 páginas de Constitucional, né, que foi o conhecimento daquele dia, tá? A Nilce está falando, o negócio é ter o tempo para estudar e o de revisar. Nilce, tem que estar previsto no seu planejamento. Não adianta ficar só estudando matéria nova. Se você tem 3 horas para estudar, você vai gastar aí, você já começa o seu dia pela revisão do dia anterior. Ou das revisões, ou da revisão semanal, o que tiver para fazer naquele dia. Já começa por ela. O que sobrar de tempo, você estuda conteúdo novo. Não adianta avançar sem revisar, porque vai ser quase um tempo perdido. Você vai ter que estudar de novo lá na frente, tá? E aí, depois de fazer sua revisão, você estuda as matérias do dia anterior. Essa é a principal dica para você nunca atrasar suas revisões, beleza? Voltando aqui, tá? A segunda revisão seria a revisão de 7 dias. E a terceira revisão seria a revisão de 30 dias, né? Que é a revisão lá mensal, quando você já passou aí um mês estudando. Aí você organiza seu ciclo e lá depois de 30 dias, coloca ali para voltar a fazer essa revisão também. No meu canal do Telegram, tá? Eu já expliquei como fazer essa revisão de 30 dias e eu dei algumas ideias para fazer ela de uma forma muito mais dinâmica, que é uma forma blocada. Esse assunto para um webinário inteiro, então eu não consigo explicar aqui agora. Mas tem lá no meu canal do Telegram, dá para vocês procurarem lá nos vídeos que eu já gravei, tá? Já fiz um webinário sobre isso e, obviamente, no meu curso vai estar tudo explicadinho, tintim por tintim também, tá bom? Nubia, só existe esse formato de revisão, 24/7/30, né? Não existe só esse, existem várias outras técnicas de revisão. Tem gente que só revisa no final de semana, tem gente que faz o método 4.2, enfim, tem diversas outras técnicas, tá? Que não vou explicar aqui, mas vou explicar no meu curso, é óbvio, para você escolher qual que você vai fazer. A mais habitual é a que eu expliquei aqui, é a 24/7/30, tá bom? Além disso, você precisa não só ler... deixa eu só explicar aqui, gente. Eu coloquei que no dia 1 você leu, você está no ápice do conhecimento. Aí ele começa a baixar. Aí você com 24 horas, né, esse aqui seria a segunda revisão, com 24 horas você vai lá e lê de novo. Ele vai aumentar de novo. Aí a queda dele, depois de 24 horas, como você já mandou para sua mente que aquela informação é muito importante, ela já não é uma queda acentuada. Ela é uma queda lenta, tá? No conteúdo. Ela é uma queda lenta. Aí, digamos que você faz a terceira revisão, que é a revisão de 30 dias, né? Quando você chega aqui, faz a revisão, ela vai subir de novo ali a sua memória. Isso aqui é a sua memória. E aí a queda passa a ser muito pouca, ela é muito mais lenta. E aí dá para você manter esse conhecimento ao longo do seu tempo de estudos com simulados, com questões, e você deixar esse conteúdo sempre lá em cima. Também é muito importante, tá? A revisão
porque ela é uma técnica de memorização. Você vai repetindo, 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 né, várias vezes aquele conteúdo e aí você vai conseguindo memorizar. Mas, Núbia, imagina só se hoje eu estudei 4 matérias e li 15 páginas de cada matéria, por exemplo, se fosse PDF, né? Eu assisti, sei lá, tantas videoaulas. Como que eu vou fazer para revisar tudo isso? Vai demorar muito tempo. Não! Quando você estiver estudando, você já tem que fazer o seu material de revisão. E o seu material de revisão não é resumo. Se você for fazer resumo, você vai perder um tempo tão grande que você nunca vai sair do lugar de verdade. Resumo você só faz muito lá na frente, nas últimas revisões, quando é estritamente importante. Então, quando não for, você vai inclusive descartar, né? Resumos, eles são um atraso de vida. Outra coisa que a gente fazia na escola e quer fazer quando começar para concurso. Resumo, atraso de vida, tá? Resumo é bom se for feito no tempo certo, usando as técnicas corretas. Então, como que você vai fazer seu material de revisão? Pelas suas marcações. Você vai começar a ler o seu PDF e você vai fazer as marcações daquilo que é importante. Se você estiver vendo videoaula, você vai fazer anotações nos próprios slides do professor daquilo que você achou importante. Não compilar o vídeo todo ou marcar a matéria inteira ou tentar ler a matéria inteira para revisar. Então, durante o estudo, você vai fazendo marcações. Tem webinários meus também dizendo como fazer marcações, tá? Ensinando como fazer marcações. Tem de outros coaches aqui do Estratégia também. E aí você, assim, vai criando o seu material de revisão dos estudos. E as marcações não demora, porque digamos que para ler 15 páginas, você gastou aí 1h30, tá? Para ler 15 páginas de material. Ler bonitinho, com calma, entendendo, grifando, anotando o que você achou que é importante. Para poder revisar essas mesmas 15 páginas, que você vai revisar apenas o que você marcou, quando você for revisar elas no dia seguinte, né? Se hoje você gastou 1h30 para estudar, é possível que amanhã, tá? Quando você for revisar novamente essa matéria, você vai gastar aí de 10 a 15 minutos. E estourando, se for uma matéria muito difícil, tem marcado muito, 20 minutos para revisar o conteúdo de 1h30, 2 horas que você estudou, tá? Então, fica tranquilo. Normalmente, para cada 1 hora de estudo, você gasta 10 minutos com revisão. Por isso que dá para conciliar revisão e estudo novo, desde que você tenha disciplina para fazer isso e organização. Tá? É óbvio que com o passar do tempo, você vai gastando mais tempo com revisão do que com estudo, porque você precisa manter tudo que você estudou e sempre vai ter menos coisas para estudar, né? Já que você está avançando aí nos seus estudos, tá bom? E aí, vamos lá falar do nosso terceiro pilar aqui da aprovação. Tá? De como começar a estudar da forma correta. O primeiro foi alternância de disciplinas, né, que a gente falou e a gente montou o ciclo de estudos. O segundo foi revisão, que é o que a gente acabou de falar, e agora a gente vai falar sobre resolução de questões. É extremamente importante que você resolva questões desde o seu primeiro dia de estudo. Não tem essa de, eu vou terminar de dar tudo para resolver questões. As primeiras questões que você resolve não são para medir o seu percentual de acertos. As questões, elas são para dizer se você entendeu. E, por incrível que pareça, às vezes a gente lê, entende bem, mas a gente não sabe como aquilo é cobrado. E na hora que a gente vê a questão é que a gente entende não só a matéria, mas a forma como é cobrada, que é o que vai te fazer ser aprovado no concurso. Não adianta você ser um expert na matéria se não souber como ela é perguntada, como ela é cobrada, como é que você vai marcar o X no lugar correto no dia da sua prova. Então, é extremamente importante que à medida que você vai avançando no conhecimento, vai lendo, você já vá fazendo questões. Para mim, os materiais mais didáticos de estudo são aqueles que a cada grupo de tópicos, tipo 5, 6 páginas de leitura, ele já traz ali umas 3, 4 questõezinhas de fixação, que aí você já entende como é cobrado. E aí, ao final do PDF, você tem ali uma bateria de questões para fazer, né? E obviamente, aí é após o término do estudo daquela aula. Mas durante a aula, se você já puder ir fazendo algumas questões, isso é ótimo. Não deixe para fazer só quando você terminar o estudo da disciplina, porque se você fizer isso, você com certeza vai perder muito da qualidade do seu estudo.
rápido, tá? Então, resoluções de questões. Crie o hábito de fazer exercícios desde o início dos seus estudos, tá? Crie esse hábito porque vai te fazer render muito mais. Faça um controle de rendimento para cada aula. Vamos lá, digamos que você está aqui, eu até deixei um branco aqui, ó. Direito Constitucional. Direito Constitucional tem aula 0, aula 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Faz uma planilhinha de controle, tá? Do que você está estudando. Aqui, ó, aula 0, quantidade de questões e aqui quantidade de acertos e aqui desempenho. E aí coloca lá, tá? Toda vez que terminar a aula 0, aí na aula 0, no final eu tinha feito 100 questões, né? Das quais eu acertei 80. Então, seu desempenho aqui é 80% na aula 0. Tem esse controle de rendimento para você poder se autoavaliar, para você se analisar, entender quais assuntos você está bem, quais você não está. Tá? E aí, quando você estiver fazendo questões, tem uma coisa extremamente importante que vai dar um pulo do gato aí nos estudos de vocês. É marcar quais exercícios merecem estar na sua revisão. Porque hoje, digamos que você está estudando a sua meta de estudos e você fez algumas questões. E alguns desses exercícios, amanhã, quando você for revisar essa matéria, é interessante que você olhe para eles de novo. Mesmo que amanhã a sua revisão não seja só de questões. Você tenha também que reler seus grifos da sua parte teórica e tem algumas questões ali no meio. Você marca quais questões você deve fazer. Núbia, mas as questões que eu tenho que refazer na revisão não são as que eu errei? As que você errou é o óbvio. Essas você tem que fazer de qualquer jeito, porque se você errou ontem, hoje você está revisando, ou daqui 7 dias, ou daqui 30 dias, você precisa realmente voltar a essas questões. Mas às vezes também tem questões que eu quero que você deixe assinaladas porque você achou que elas são importantes, que apesar de ter acertado, você entendeu que ali traz uma parte muito importante da matéria e que seria interessante você ver aquilo novamente no formato de questões, tá bom? Então, marquem isso porque vai ser extremamente importante para vocês. E por último, como última dica aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que é muito importante. Isso aqui é para concurseiro profissional, tá? E é o que vocês têm que ter se vocês querem ser aprovados no concurso de grande nível da área fiscal, que é avaliar o seu plano de estudos. Avaliar o que você está fazendo. Sempre se avalie, porque se você não avaliar o que você está fazendo, você não vai ter capacidade de perceber o que não está bom, o que não está ruim, o que pode melhorar. Verifique se alguma técnica não está adequada, tá? Núbia, como é que eu vou saber se você não está tendo um bom rendimento nos estudos, se você não está acertando bem nas questões? Provavelmente algumas técnicas que você está utilizando para aprender, elas não estão boas. Então, modifica aí o seu formato de estudar, o seu formato de fazer questões. Faça o remanejamento da carga horária entre as disciplinas, se necessário. Significa o quê? Que às vezes você está estudando e você percebeu, Núbia, mas português não é uma matéria tão grande assim. Mas eu estou com tanta dificuldade em português, né? Você percebe que está estudando, que está com tanta dificuldade, então era mais interessante que português aparecesse mais no meu planejamento de estudos. Você refaz seu planejamento e coloca português com uma carga horária maior para aparecer mais vezes no seu ciclo de estudos, tá? E analise de forma global o cumprimento das suas metas. Se você está se propondo a fazer, por exemplo, 20 horas por semana, e aí no final do mês você vê que não conseguiu atingir nem 60 horas, quando o ideal teria sido 80, analisa, reavalia, vê o que está acontecendo, para quem você está devendo, além de si mesma, né? Porque você não está realmente cumprindo ali o que você achou que tinha que cumprir, então tem que dar uma reformulada na rotina, uma reformulada nos hábitos, para que você realmente possa vir aí a cumprir sua meta, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente tem 3 minutinhos aqui antes de encerrar. Se tiverem alguma dúvida, podem colocando aí no chat que a gente vai conversar, tá? O que eu queria passar hoje para vocês é exatamente uma live de muita qualidade para vocês, com as técnicas mais importantes para vocês saírem da inércia e realmente começarem a estudar para a área fiscal. E não estudar de qualquer jeito, eu não quero que vocês comecem hoje, estejam parando daqui uma semana, daqui um mês, tá? Eu quero que vocês estejam aí realmente, de fato, estudando com qualidade, fazendo um estudo que realmente vai poder fazer a diferença na vida de vocês. E mais na frente vocês
estarem vindo aqui para o lado de cá como futuros, né, auditores fiscais aprovados, tá bom? É possível fazer revisão através das marcações dos aprovados? Wenderson, e é muito bom, tá? Eu acho que é interessante você tentar fazer suas próprias marcações quando você está estudando, porque você tem um estudo mais ativo, né? Você se importa em fazer essas marcações, em ver o que realmente é mais importante, mas até para você aprender a fazer suas próprias marcações, às vezes é legal você estar com o PDF com marcação dos aprovados aberto do lado, para ver se você tá marcando tudo direitinho. Tá? Então, mas sim, você pode usar o PDF com marcação dos aprovados já para fazer a revisão através dessas marcações, sem problema nenhum, poupa tempo e é uma marcação de extrema qualidade. Todas as nossas lives, elas sempre ficam disponíveis, tá? Então vai ficar gravado, você que chegou agora pode voltar e assistir desde o início, tem muita dica boa aqui. E não se esquece de entrar, né? Não deixa de entrar no meu canal do Telegram, porque lá sempre dou acesso aí a muitos conteúdos, tá bom? Método da ponderação da harmonização, professor Dal Direito, usar nas matérias nos estudos. Verdade, né? Professores trazem várias coisas, várias dicas aí que são muito importantes e que vocês podem levar na hora de fazer o seu próprio planejamento de estudos. Nubia, muito obrigada, excelente aula, muito show mesmo. Obrigada, Aline, pelo apoio e motivação. Valeu, gente, eu que agradeço aí a participação de todos vocês. Deixa eu deixar aqui com vocês minhas redes sociais, né? Para quem ainda não me acompanha, beleza? Olha só aqui, olha só aqui, meu Instagram, @nubia.coach, o canal do Telegram, que eu falei durante a live inteira, t.me/nubiacoach, e o meu YouTube aí, Coach Núbia Oliveira, tá bom? Lembrando que hoje nós temos, um cupom de desconto aí, tá? Para quem quer comprar o pacote. Não é na assinatura, é no pacote. Nós temos um cupom de desconto de 20%. O cupom é esse aqui, ó. Aline, joga aí, por favor, #auditor20, tá? Esse cupom dá direito a 20% de desconto no nosso pacote, nos nossos pacotes aí da área fiscal, qualquer um que você quiser, tá bom? Além disso, a gente está com uma promoção hoje, que é do Grande Salto, ela termina hoje às 23h59. Se você vai fazer nossa assinatura básica aqui do Grande Salto, tá? Deixa eu pegar aqui os valores, está muito barato hoje. A nossa assinatura básica hoje, ela está 12 vezes de R$ 79,90 à vista. A Aline já colocou ali pra gente, beleza? Nubia, como ter mais foco e disciplina nos estudos da área fiscal sem procrastinar? Claudimar, eu tenho um webinário Como Vencer a Procrastinação, tá? A Laura também já fez, dá uma olhada, que não é uma palavra mágica que vai fazer você deixar de fazer isso, tá? Mas dá uma olhada que a gente já tem um webinário para isso. Professora, 2 matérias mais pesadas na primeira trilha coerente, gostaria de pegar a contabilidade exatas de cara. Sim, é muito coerente, é muito necessário também, porque são 2 matérias extremamente importantes aí para a área fiscal, beleza? É necessário ler o PDF todo, mesmo assistindo as videoaulas e fazendo exercícios? Olha, Carolina, eu acho que as videoaulas todas podem ser dispensáveis. O PDF inteiro é mais importante do que todas as videoaulas. Se agora, no início, você está precisando de ver as videoaulas para assistir, para aprender, faz a videoaula e vê o PDF a parte das questões, tá? Faz a videoaula e vê o PDF a parte das questões. E aí, respondendo a última dúvida, videoaula ou PDF, Núbia? Se você está começando seus estudos agora, você pode, e você tem dificuldade em aprender só por leitura, vá pelas videoaulas, não tem problema nenhum, tá? Pode ir por videoaula e aí faz isso que eu falei, vê as videoaulas e pega o PDF para fazer os exercícios. Mas tenta aos poucos ir migrando para a leitura do PDF, porque ele vai trazer uma quantidade de conteúdos para você muito maior em muito menos tempo. E aí vai acelerar seu processo de aprovação, beleza? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo webinário. Tchau, tchau, pessoal.